Graça e paz, tudo bem? Vamos refletir numa palavra hoje. Hoje Deus desceu ao meu coração uma palavra sobre a criação. Ele me fez retornar um pouco mais atrás, melhor dizendo, muito atrás, vendo a situação que a Terra se encontrava até certo momento. Essa palavra tem muito a ver com o nosso projeto, o Projeto Haja Luz, que deseja levar a luz de Deus às pessoas. Podemos dizer que esse texto é o texto base desse projeto. Capítulo 1 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1, do versículo 1 ao 3. Algumas coisas chamam a minha atenção da situação que a Terra se encontrava. Ela já estava criada, porém há algumas características que chamam muito a minha atenção. A primeira delas é que ela estava em trevas. Embora Deus tinha criado, mas ela no momento se encontrava em trevas. Ela não tinha esplendor, ela não tinha brilho, ela não tinha nenhum tipo de brilho que ela poderia reluzir. Não tinha nada que pudesse clarear ao mundo. A segunda característica que ela se encontrava é que ela estava em deformidade. Ela estava sem forma. Ela não conseguia dizer o que ela era. Ela não conseguia dizer se ela era triângulo, se era um quadrado, se era redonda. Ela estava sem identidade. Ela não tinha essa identidade fixa dela. Ela não tinha essa esperança. Ela não conseguia dizer o que ela era. A terceira coisa é que ela estava vazia. Esse vazio me mostra que ela estava sem valor. Algo vazio é algo que não tem valor. Ela estava sem valor. Ela não tinha nada que poderia doar às pessoas. Ela estava sem forma e vazia. Não tinha nada que ela conseguiria doar. E ela estava infrutífera. Ela não conseguia entregar nada, ela não conseguia produzir nada. Ela não tinha sonhos, ela não tinha esperança, ela não tinha expectativa de vida, ela não tinha nada disso. Mas uma coisa me chama a atenção. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é interessante. O Espírito de Deus já estava ali. Ele não olhou para a condição da terra que ela estava. Ele não olhou para a condição da terra que ela estava sem forma, estava vazia, estava em trevas. Mas ele já estava ali. Ele já estava planejando, ele já estava projetando a criação. E algo me chama a atenção, que o Espírito de Deus ele começa a projetar, a planejar a criação antes mesmo que ela pudesse dar algo. Ele não olhou para a terra e viu o que ela poderia dar. Ele não olhou para a terra e viu o que ela era, mas sim olhou para aquilo que ela se tornaria após o tão maravilhoso haja de Deus. E enquanto o Espírito planeja, passa-se então para o próximo passo, para a ação, onde o Espírito de Deus estava planejando, e então Deus começa com duas palavras apenas, a ação da criação: haja luz, e houve luz. Isso é muito interessante. Da mesma forma como assim é a terra, como assim era a terra, assim às vezes somos nós também. Estamos sem forma, estamos vazios, não temos sonhos, não temos esperança, não temos expectativa de vida, nós não conseguimos dizer por que estamos aqui, qual tipo de identidade que eu sou, o que eu sou. Muitos de nós às vezes passam por essas crises de identidade, crises de sonhos. Tanto é que a depressão hoje em dia é uma das maiores doenças do mundo. Mas compreenda uma coisa, entenda nessa palavra: se Deus conseguiu fazer todas essas coisas que você mesmo saindo fora, olhando para a sua janela, você consegue observar, se Ele conseguiu criar tudo isso de algo que era sem forma e vazio, o que Ele não poderá fazer com você? Saiba que ainda que você ache que não tem projetos de vida para você, ainda que você não tenha sonhos para você, ainda que você não tenha expectativa de vida para você, Ele tem sonhos para você. Ainda que você não tenha, Ele já pensa em você. Tanto é que em Romanos vai falar assim, que Deus prova o seu amor por nós, onde
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu não por um santinho, não por uma pessoa perfeita, mas morreu por pessoas que têm defeito, para transformar uma criação que era sem forma e vazia numa grande criação, em algo esplêndido. Fique com essa palavra. Permita que Deus fale essa palavra para você. Permita que Deus diga, haja luz no seu coração. E eu tenho certeza que se você permitir a entrada dele, o início da transformação em seu coração, a sua vida com certeza mudará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os teus caminhos e que haja luz em sua vida.